Olá! Nos últimos dias, moradores de alguns bairros de Teresópolis têm reclamado do abastecimento da água, da falta do líquido chegando aí no sistema das residências, deixando caixas d'água vazias. Problema que iria muito além do período de estiagem que vivemos, mas sim estaria relacionado à prestação do serviço pela nova concessionária Águas da Imperatriz, que recebeu a outorga do governo Vinícius Clausen e substituiu a SEDAI no início do ano. Essa reclamação toda, esse problema, foi discutido na última sessão da Câmara de Vereadores. Granja Guarani, há 8 dias sem uma gota de água. Recebi hoje uma denúncia aqui no meu gabinete, pediu pelo amor de Deus para falar aqui hoje em plenário, que a água, eu não sei se o pessoal da água aqui estão tomando conta agora, eu não sei nem o nome, nem me interessa também saber, que está 8 dias sem água. Imagina uma família, um pai de família, uma criança, precisando tomar um banho, fazer uma comida, Teco, e realmente 8 dias sem água na Granja Guarani. Pedir atenção redobrada dessa empresa para que vá lá e solucione o problema da Rua Íris, porque lá é muito alto, passava dificuldade, mas com a SEDAI não ficava 10 dias sem água, não. E os moradores de lá estão reclamando que estão sem água há 10 dias. Pedir encarecidamente essa empresa provisória que está aí, que resolva esse problema. Eu recebi também várias informações do Jardim Pimenteiras, na parte de cima, está faltando água, Dudu, há mais de 10 dias. Então, parece que é uma prática dessa empresa Imperatriz, Águas da Imperatriz, essa situação. Mas dizer que esse legislativo está atento e o que for necessário fazer, estaremos fazendo. Porque o que interessa para nós mesmos é que a população seja atendida com qualidade. Além de torneiras secas em vários bairros, em São Pedro, algumas partes aí receberam a água dessa maneira. Olha só a imagem que chegou aqui à nossa redação, algumas das imagens, né, de moradores de bairro de São Pedro reclamando de água barrenta nesta quarta-feira, nas torneiras de São Pedro. Inclusive, segundo informado ao Diário, creches aí do bairro mais populoso do município tiveram que dispensar os alunos mais cedo, os estudantes, os pequenos teresopolitanos, porque não tinha água para atender para o funcionamento do estabelecimento de ensino. Nem a Prefeitura e nem Águas da Imperatriz ainda se pronunciaram sobre essa situação. Semana passada mostramos aqui o caso de uma queimada na região ali do Vale da Lua, Golfe. Esse incêndio aí, olha só, muitos, né, nos últimos dias. Aí mostramos esse caso aí dessa queimada ali, começando no Golfe, virando para as encostas do Vale da Lua. E já naquela ocasião, havíamos atentado para uma residência que estava bem próximo das chamas. E o imóvel acabou sendo praticamente todo destruído. Olha só, familiares da pessoa que mora nesse imóvel estiveram lá contabilizando os prejuízos e iniciaram um trabalho para tentar recuperar a casa. Segundo eles, grande parte da estrutura, telhado, forro, instalações elétricas e hidráulicas, além de outras partes da residência, tudo destruído por esse fogo que começou na vegetação, ficava ali bem próximo dos fundos da casa, e veio subindo, chegou nessa vegetação dos fundos da casa e depois passou para o telhado e destruiu praticamente todo o imóvel. Estamos tentando aí gravar uma reportagem no local para detalhar mais a situação, mas já fica aí o registro. Lembrando que os familiares dessa pessoa aí no Golfe estão fazendo uma vaquinha, né, para tentar ajudar na reconstrução desse imóvel aí, né? Felipe com 2 P's, Montes, no site vaquinha.com.br. Se puder contribuir de alguma maneira para promover a reconstrução desse imóvel, dê uma acessada lá, só pesquisar nesse site vaquinha.com.br, aí você pesquisa pelo nome Felipe Montes, você pode contribuir para que esse imóvel seja reerguido. Outro assunto muito debatido em Teresópolis nos últimos dias foi os recursos, em relação aos recursos da Lei Paulo Gustavo, numa verba federal enviada aqui para o município, para todo o Brasil, né, mas trazendo aqui para o nosso quintal, para patrocinar diversos projetos. Foi feito edital, chamamento, aí alguns foram aprovados, os projetos entregues, apresentados, e agora, na hora de receber, os artistas levaram um calote, pelo menos temporário, né? O pagamento deveria ter sido feito até o dia 30 de agosto, e até agora
nada na conta dos artistas. Depois que muita gente começou a reclamar, a prefeitura divulgou uma nota dizendo que os valores foram sequestrados das contas da prefeitura em relação a ações antigas e tudo mais. Porém, esse é um recurso federal destinado exclusivamente ao pagamento dessas bolsas. E, tecnicamente, não poderia nem ser mexido de nenhuma outra forma, muito menos sequestrado. O assunto foi discutido na Câmara de Vereadores. Eu não acredito que essa verba tenha sido sequestrada pela Justiça. Eu acredito que foi sequestrada pelos cofres da Prefeitura para outro lugar. Tenho certeza disso. Mas, como não existe justificativa nenhuma, Teco, não tem justificativa nenhuma para não pagamento desses que trabalham na cultura e que trabalham com cultura, ele diz que foi sequestrado. Então, a gente só lamenta, né, por mais uma maldade do governo municipal, que já fez algumas quantidades de maldade com a nossa população e agora está fazendo com aqueles que lutam pela cultura do nosso município. Então, só lamentar profundamente e dizer que não acredito que tenha sido pela Justiça esse sequestro, e sim pela própria Prefeitura para outros benefícios, provavelmente dos próprios secretários. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que eu descobri agora quem foi o autor que sequestrou o dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Porque, olha só, a Lei Paulo Gustavo é uma verba vinculada que não pode ser sequestrada. Isso é crime, pô. Será que não tem ninguém da Polícia Federal que está vendo a sessão, que está vendo o que está acontecendo na cidade de Teresópolis? Do GAECO, pô. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Será que está onde que não está vendo isso? Nada acontece? Isso é crime. Esse dinheiro vem específico para isso, que foi criado com os artistas da cidade. Eles deram um duro danado fazendo aquilo ali. Muitos trabalharam já e não receberam. Aí o prefeito, Vinícius Clausen, faz igual fez com o dinheiro. Os 790 mil que eu mandei, que foi uma emenda do deputado federal Gutenberg Reis, para cultura, sumiu. Depois o deputado mandou 250 mil para a reforma do posto de saúde do Meudon. Sumiu. Mandou 150 mil para construir a quadra de poliesportivo do Vale da Revolta. Sabe o que o prefeito fez? Onde ele já meteu mais de 200 mil reais? Não, lá é do DENIT, pô. Lá é da NTT, não, lá é do DENIT. Ele não sabe. Será que ele assina o que ele lê o que ele assina? Extraoficialmente, recebemos a informação que depois de toda essa repercussão, inclusive uma grande reportagem publicada pelo Diário, os artistas foram avisados que em breve vai cair na conta. O trânsito de Teresópolis é cheio de problema, né? Motorista dirigindo falando no celular, motoqueiro andando na calçada, carro na contramão. Todo dia presenciamos vários absurdos que podem gerar acidentes, até com vítimas fatais. Para amenizar essa situação, né, não adianta só multar. Logicamente, é necessário fiscalizar e multar quem avança sinal e quem comete essas e outras irregularidades. Mas é preciso também fazer uma campanha para que no futuro Teresópolis tenha um trânsito melhor. Nesse sentido, a Guarda Civil Municipal retomou o projeto Ronda Escolar, que discute esse tema nas unidades de ensino, principalmente aí da Rede Municipal de Educação. A última escola visitada pelo projeto Ronda Escolar foi a Escola Municipal Hilário Ribeiro, no bairro de Quebra-Frascos, onde 75 estudantes do pré-escolar ao 5º ano participaram de atividades aí com o agente Michel Santana, da Guarda Civil Municipal, né? Foram atividades como contação de histórias, dinâmica de trânsito, né? Ensinando as crianças a atravessar na faixa de pedestre e outras informações que, além de as levarem para frente, para o futuro, aí, já que serão os motoristas do futuro, não só motoristas, né? Pedestre tem uma grande responsabilidade. Elas também podem levar essa informação para casa, né? Percebeu o papai avançando no sinal, opa, já dá aquela chamada. Não respeitou aí a faixa de pedestre e por aí vai. Então esse trabalho é muito legal, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, a Ronda Escolar,
Essa última escola foi a Hilário Ribeiro, em Quebra-Frascos. E na segunda-feira, o guarda Santana, Michel Santana, esteve na Linoronha, na Várzea. Mais uma vez, vou falar aqui de uma situação que vem fazendo vítimas na cidade. Falei aqui em meados de agosto e só da semana passada, metade da semana passada até ontem, mais 3 vítimas. Aquele golpe do filho fake. O que é o filho fake? O golpista consegue, através das redes sociais ou adquirindo de maneira ilícita, o telefone de uma pessoa. Ela descobre que essa pessoa tem um filho. Vai lá, olha na rede social, tem um filho, uma filha, e apenas chuta. Se não tiver, ele esquece a conversa e não vai adiante. Mas pega lá e manda mensagem. Olha só, meu filho, troquei de telefone. Armazene esse aí, ou diz como disse esse aí, olha só. O meu outro vai ficar somente para o trabalho. E por aí vai. Aí desenvolve a conversa e depois já vem dizendo que precisa de ajuda, da mãe, do pai, de quem estiver ali do outro lado da linha, né? Olhou a fotinha, e se é homem, se é mulher, é mãe ou pai. E depois desse bate-papo, vai para lá, vai para cá, ele pede ou para fazer um depósito, que a conta foi bloqueada, que o cartão foi bloqueado, que o patrão não pagou, conta uma história qualquer. E pede que o pai dê esse apoio e depois o valor vai ser estornado. E não é um caso novo não, gente. Esse aí, por exemplo, que você está vendo na tela, você deve ter reparado, é de 2021. Mas a história é muito semelhante e vem acontecendo. Da semana passada para cá, 3 casos. Olha só, moradores do Alto, uma pessoa que mora na Avenida Oliveira Botelho, no Alto, outra que mora no Olegário Bernardes, na Várzea, e uma aposentada da Rua Paste de Farias, em São Pedro. E essa aposentada da Rua Paste de Farias, no bairro de São Pedro, foi a que levou maior prejuízo. Ela acreditou que estava falando com seu filho, precisando de uma ajuda, e fez uma transferência de R$ 3.085. Só depois ela descobriu que não era o filho e que ela havia perdido o dinheiro que ela ia usar para comprar o remédio dela, os remédios dela. Então, R$ 3.000. A outra, da Várzea, perdeu 892. A terceira, lá do bairro do Alto, só não perdeu o dinheiro porque no momento que ela faria a transferência, acabou encontrando o filho e descobriu que era golpe. Estava sendo enganada. Então, gente, muita atenção. Recebeu esse tipo de mensagem? Seja pelo WhatsApp, pelo aquele aplicativo de conversa do Facebook, por SMS, qualquer coisa, não deposite, não transfira, não pague boleto até você falar pessoalmente com seu filho, filha ou de quem você seja responsável. Faça uma ligação, você vai escutar a voz, vai reconhecer, esse é meu número novo. Se você ligar e não atender, ligar, não atender, ligar, não atender, não é seu filho. Então você tem que ouvir a voz dele. Ou faça uma chamada de vídeo. Se for o seu filho, ele vai lá atender ao vídeo. Oi, mãe, estou aqui. Oi, pai, estou precisando de ajuda. Então, muita atenção, é o golpista o tempo todo tentando dinheiro fácil. Aqui em Teresópolis, somente entre janeiro e julho, 757 casos de estelionato dos mais diversos. E esse aí tem sido um dos mais frequentes, além daqueles casos de venda de coisas aí pela internet, né, por rede social, que eu falei aqui semana passada. Muita atenção, porque para trabalhar muita gente não quer não. Agora, dinheiro fácil, infelizmente, tem um bando por aí. E falando em bando criminoso, 2 notícias da Polícia Rodoviária Federal em estradas na região, mas que a gente traz aqui porque interessa o teresopolitano. Afinal de contas, precisamos ir ao Rio de Janeiro para trabalhar, para estudar, ou mesmo a lazer. E qualquer notícia de assalto, de crime nas estradas é interessante ser destacada para a gente saiba o que está acontecendo e, se necessário, tome alguma atitude. Foram 2 situações onde a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender os bandidos. O primeiro, um bando que agia aqui na nossa estrada, perto aqui da BR-116, acesso da 040 também, né, que dá acesso para Petrópolis. A gente tem um momento ali que as estradas se encontram. Esses 2 aí, os homens estavam em um carro de cor vermelha, haviam acabado de praticar um assalto aqui em Duque de Caxias. A PRF foi acionada, fez aí a perseguição e eles aceleraram pela pista, mas acabaram perdendo o controle. O motorista, né, perdeu o controle e bateu e os 2 foram presos. No carro estava essa arma, uma pistola .380 com 9 munições. Os bandidos foram levados para uma delegacia de polícia. O outro crime aconteceu aqui na conexão com a BR-101, já que é Niterói e Manilha, né? No nosso caso, a gente pega mais de Manilha, depois é Niterói e Manilha.
E nesse caso aí, desse bando que agia aqui em Itaboraí, na BR-393, é um bando, segundo a Polícia Rodoviária Federal, especializado em assaltar vans, seja do transporte alternativo ou van de excursão. A preferência desse bando criminoso era vans, vários assaltos cometidos na região, principalmente aqui na BR-493. Foram presos 3 pessoas, inclusive fortemente armados, uma submetralhadora 9mm, munições, balaclavas, né, que é aquela máscara para poder esconder o rosto, e também um colete balístico. Aí a gente vê que havia provavelmente a intenção até de trocar tiro com a polícia ou quem tentasse evitar esses assaltos, né? Felizmente, a gente tem dado notícia da Polícia Rodoviária em ação, mas é preciso reforçar o efetivo, né? A Polícia Rodoviária tem aqui alguns pontos de trabalho na serra, né? Mas na base da serra, inclusive um trecho de baixada, mas infelizmente assaltos têm ocorrido ainda e é preciso ficar muito atento nesse acesso ao Rio de Janeiro. Fechando agora o boletim informativo com um registro mais leve, né? Um daqueles flagrantes do Vanderlei Pérez, das páginas do Vanderlei, mostrando uma época que não se vê, que não se vive, né? Quem viveu, viveu. Quem não viu, só ir nos arquivos do Vanderlei. Olha só que imagem interessante. Reconheceu aí? A igreja de Santa Teresa é muito diferente. Até os anos 70, aí, azul claro e branco, né? A parte do meio azul, as colunas ali, a parte da estrutura em branco. Muito bonita, muito interessante. A igreja até mais bonita do que o que a gente tem hoje, né? Segundo o Vanderlei, publicou aí essa imagem. É uma imagem rara de se encontrar, aliás, né? Ele achou em um cartão postal, muito difícil aí de ser visto, de 40 anos atrás, e compartilhou essa imagem aí na sua rede social, na sua página Vanderlei, ou você pesquisa aí Vanderlei Pérez com um S, você vai ver sempre um registro legal da história de Teresópolis. Inaugurado em 1940, né? Esse templo aí, o atual, foi erguido em torno de uma outra capelinha menor, a capela primitiva, que foi construída em 1855, né? E doada ao município posteriormente. E essa aí, desde 40, com cores e tons diferentes. Aliás, antes de ser azul, ela foi em tom cinza, né? Meio a base, né? Meio pedra, lembrando ali a Catedral de Petrópolis. Aí depois ganhou esse azul e branco, e agora o marrom, né? Esse bege que a gente conhece hoje. Mas fica a dica aí, né, para a administração da igreja. Quem sabe no futuro a gente volte a ter essas cores aí, que combinam inclusive com o belo céu de Teresópolis. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário, da Diário TV. Qualquer atualização antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente lá no site, que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no nosso canal e fique sempre bem informado. Até breve.